Damos início a mais um programa da série Memória UERJ. Nosso entrevistado de hoje é o professor Francisco Alcântara Gomes Filho, um dos fundadores da Faculdade de Filosofia do Instituto Lafayette e um dos diretores, mais tarde, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Professor, como foi a sua entrada na Faculdade de Filosofia? A minha entrada na Faculdade de Filosofia se realizou em 1939. E de lá para cá, realmente, eu tive a oportunidade de viver as diversas etapas boas e mais, não só da Faculdade de Filosofia, como da universidade, hoje chamada Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Mas o início de tudo isso pode ser, de um modo geral, relatado no fato de que, no Colégio Pedro II, juntamente com o professor Antônio dos Santos de Jacinto Guedes, que mais tarde foi o reitor da universidade, num período mais ou menos de 53 em diante, nós tivemos a oportunidade com ele e com mais o professor Arnaldo Black Santana de iniciar a formação de uma faculdade de filosofia logo depois que o governo federal criou a Faculdade Nacional de Filosofia. Quer dizer, o governo federal criou a Faculdade Nacional de Filosofia, transformando a antiga faculdade da UDF, que era uma universidade do Distrito Federal, criada no tempo do prefeito Pedro Ernesto. Então, no Pedro II, nós mais ou menos organizamos o corpo docente, convidamos professores e escolhendo mais entre aqueles que lidavam realmente no ensino lá no Colégio Pedro II. A seguir, procuramos realmente local para que essa faculdade pudesse funcionar. A nossa primeira tentativa foi de formar a faculdade e fazê-la funcionar na Faculdade de Odontologia e Farmácia de Niterói, a chamada Escolinha de Farmácia e Odontologia lá de Niterói. Mas visitando o local, porque o professor Black Santana era de lá, então visitando o local verificamos que realmente não era conveniente e nem tinha condições para fazer funcionar uma faculdade de filosofia que iria ministrar ensino de muitos cursos. Não podendo funcionar naquela faculdade em Niterói, nós nos dirigimos para tentar um acordo com a Faculdade de Direito, que funcionava na Associação Cristã de Moços e que era dirigida nessa época pelo professor Oscar Tenório. Mas ali também a Associação Cristã de Moços não achou conveniente botar mais uma faculdade dentro daquela instituição. Então também tivemos dificuldade desse lado e estávamos realmente nesse impasse quando o professor Ari Rodrigues da Mata, soube, porque ele era professor do Instituto Lafayette, que o professor Lafayette estava também organizando uma faculdade de filosofia lá na sua instituição. E também já tinha convidado professores e o processo já tinha até sido encaminhado ao então chamado Conselho Nacional de Educação. Tendo o professor Ari da Mata conseguido fazer o contato meu com o professor Lafayette, foi possível realmente harmonizar pontos de vista e assim nós fizemos uma fusão dos dois projetos. Por isso mesmo, a Faculdade de Filosofia do Instituto Lafayette, criada logo a seguir, tinha uma congregação realmente muito grande. Eram 70 catedráticos, porque era resultado da fusão de duas congregações, uma organizada nos corredores do Colégio Pedro II e outra organizada pelo professor Lafayette Corte, lá na sua instituição. Para organizar essa faculdade, então, com o professor Lafayette Corte, tivemos que, por várias vezes, comparecer à sua residência, porque ele estava, nessa época, acamado e prestes a se submeter a uma operação em São Paulo. Então, ele era exatamente na sua sala de jantar, ele deitado na sua cama de doente, e que íamos organizando não só estatutos como regimento e resolvendo os problemas mais ligados mesmo ao corpo docente, como deve acontecer sempre nestas fusões que nós tínhamos que fazer. Mas, acertado tudo, então, no dia 11 de agosto, no Instituto Lafayette Feminino, Departamento Feminino, foi possível instalar a faculdade, reunindo os professores, com o nome de uma congregação bastante numerosa. Os professores todos assinaram o livro e, neste mesmo dia, então, elegemos o primeiro diretor, que foi o próprio professor Lafayette Corte. Então, assim se criou esta faculdade,
que logo a seguir encaminhou o seu processo ao Conselho Nacional de Educação para a sua autorização para funcionar. As dificuldades para fazer funcionar a faculdade ainda no Conselho, naquela época, eram muito grandes. Era muito difícil, naquela época, se criar uma faculdade. Tanto que o Rio de Janeiro tinha muito poucas faculdades particulares. Não chegava a 10 o número de faculdades particulares existentes em toda essa área do Rio de Janeiro, naquela época chamada Distrito Federal. A cidade do Rio de Janeiro constituiu o Distrito Federal, capital da República. Mas, mesmo assim, o processo foi encaminhado, o Conselho Nacional de Educação, como se chamava na época, mandou a comissão, ela foi fazer vistoria, parecia favorável, e como as dificuldades continuavam, então houve necessidade realmente de procurar realmente o acordo, o apoio de pessoal do governo. Foi quando o professor Lafayette Couto conseguiu realmente um apoio do ministro da Guerra, que era naquela época o general Eurico Gaspar Dutra. Este apoio foi conseguido principalmente por um dos professores da Faculdade de Filosofia, que depois foi seu diretor, que é o professor Átila Magno da Silva, e de uns outros professores do Colégio Militar, que também eram bem íntimos do ministro da Guerra de então. Como, por exemplo, o caso do professor Ferraz, Antônio Leôncio Ferraz, que foi nosso professor de História do Brasil há muito tempo, até a sua aposentadoria, mas que já faleceu. Então, este foi o início da Faculdade de Filosofia e, com isso, eu ingressei, então, nesta instituição através de uma das suas unidades futuras, porque mais tarde, quando, por ocasião de criação da Universidade do Distrito Federal, como foi chamado, como se fosse uma reconstituição da faculdade da Universidade Federal do tempo do Pedro Ernesto, que acabou sendo transformada em uma única faculdade do governo federal. Então, nessa época, então, é que nós tivemos outras coisas realmente para vencer, porque até aí a faculdade funcionou como uma entidade realmente livre, uma entidade isolada, mas já com muitos dos seus cursos reconhecidos, porque a criação da faculdade, da Universidade do Distrito Federal, que deu origem à atual universidade, foi em 1950. Então, nós já tínhamos 11 anos, realmente, de trabalhos, formando já várias turmas em vários cursos que funcionaram nessa etapa. Bom, após a criação, nesses 11 anos de trabalho, como é que esses 11 anos foram vividos pelo senhor? Bom, a instituição era uma instituição particular, que no início era mantida pelo Instituto Lafayette, mas que depois de algum tempo de funcionamento, lá em torno mais ou menos de 1946, houve uma crise estudantil com o Instituto Lafayette. E o professor Lafayette, realmente muito desanimado, pensou em fechar a faculdade. Por que essa crise? Foi um problema estudantil da época e principalmente ligado a questões de taxas. E não foi uma crise só do Instituto Lafayette, foi uma crise estudantil praticamente em toda a área. Foi dessas crises que nós estamos acostumados a ver constantemente e que acontece. Crises sem maiores consequências, mas que chocou muito o professor Lafayette. Então, ele que era realmente o presidente da sociedade que mantinha a faculdade, pensou em fechar. Para não fechar a faculdade, nós tivemos realmente que fazer um certo movimento através da congregação e assim, então, acabamos por conseguir do professor Lafayette que ele libertasse a faculdade. Ela deixasse de ser uma instituição do Instituto Lafayette para ser uma instituição que ia viver dentro do Instituto Lafayette com personalidade jurídica. Então, foi criada realmente uma personalidade jurídica, isso depois de grandes dificuldades, e realmente aí houve até uma reunião da alta cúpula do Instituto Lafayette, quando pretendia fechar a faculdade, em que eu estive presente, juntamente com outras pessoas da administração, e que, infelizmente, eu fui o único voto contra. Mas depois a congregação, endossando esse ponto de vista de não se fechar a faculdade, então o processo se fortificou e foi possível realmente ultrapassar a crise nessas condições. Então aí nós conseguimos realmente dar uma personalidade jurídica. É bem verdade que essa liberação da faculdade foi feita com todo o apoio do Instituto Lafayette, que não criou nenhuma dificuldade em coisa nenhuma. Ao contrário, ajudou, continuou a dar sede, continuou a prestigiar e, indiscutivelmente, até mesmo a ajudar a faculdade até que ela pudesse se libertar completamente. Nesse momento, o professor Lafayette já doente, ele pouco depois veio a falecer,
E o diretor passou a ser o professor Faria Góes, o José Faria Góes. Esse diretor que conseguiu realmente um modus vivendi e executou, então, o plano da autonomia da universidade. Até que, acabado o mandato do professor Faria Góes, então passamos a ter como diretor o professor Ney Cidade Palmeiro, que dirigiu a faculdade durante 3 mandatos e que hoje é o reitor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Vale a pena, talvez, ainda acentuar que o projeto de criação da universidade surgiu ainda no tempo da direção do professor Faria Góes. E esse projeto, em que se baseava? Como é que era esse projeto? Bom, esse projeto não teve um andamento muito feliz, teve que ser arquivado, porque ele foi iniciado na Câmara Federal. Foi um professor que também do colégio militar, que era o Jonas Correia, que mais ou menos liderou na Câmara Federal esse processo, esse projeto. Mas acontece que chegou-se à conclusão de que a Câmara Federal não tinha competência para fundar uma faculdade na Prefeitura do Distrito Federal. Daí houve necessidade de transportar o projeto para a Câmara dos Vereadores. Aí tivemos realmente um apoio muito grande de vários vereadores e foi apresentado esse projeto para reunir 4 faculdades. A Faculdade de Filosofia do Instituto Lafayette, a Faculdade de Ciências Econômicas, a Faculdade de Ciências Médicas e a Faculdade de Direito. Aquela mesmo que outrora funcionava na Associação Cristã de Moços. Então, este projeto foi conseguido com muita dificuldade na Câmara de Vereadores, porque o prefeito de então era contra, e aprovado na Câmara de Vereadores, inclusive com a inclusão da Faculdade de Filosofia. E aí já no período em que era diretor o professor Ney Cidade Palmeiro, e o prefeito então vetou o projeto. Aí começou novamente uma outra etapa, que foi a etapa da derrubada do veto. E o que felizmente se conseguiu, o Senado, que é quem julgava os vetos do prefeito naquela época, então, por maioria, derrubou o veto. E aí o projeto de lei foi transformado em lei. Segundo o professor Haroldo Lisboa, que já deu entrevista aqui mesmo, a derrubada do veto foi muito difícil. Muito difícil. E que custou também muitas horas de discussões ao grupo que estava, na época, tentando essa derrubada. E como é que o senhor pode contar? Bom, além desses movimentos comuns, podemos dizer, por exemplo, o professor Cumprido Santana, que foi indiscutivelmente um grande elemento na derrubada do veto, visitou quase todos os senadores, de casa em casa. O professor Ney, comigo, num dia de finados, nos reunidos na casa dele, elaboramos aquele relatório que foi apresentado aos senadores, justificando a criação da Universidade do Distrito Federal. Porque o prefeito de então era realmente totalmente contra. E tinha recebido pareceres contrários, inclusive dos seus secretários do governo naquela época. Mas por que o prefeito era contra? Bom, o governo alegava, primeiro, as dificuldades de verba. E, segundo, alegava também que já funcionava aqui dentro do Rio de Janeiro a Universidade Federal, ou naquele tempo chamava-se Universidade do Rio de Janeiro. Era a Universidade do governo federal. Aliás, naquela época chamava-se Universidade do Brasil. Já era, desde 49, tinha sido transformada em Universidade do Brasil. Então, funcionando aqui a Universidade do Brasil, com uma grande capacidade de matricular aluno, com muitos cursos, todos os cursos, o prefeito achou realmente que era contra. Mas o que se sentia realmente é que ele era contra realmente a instituição. De qualquer maneira, o Senado, apoiando os argumentos que foram apresentados e, sem dúvida, interesse mesmo de pessoas que tinham projeção na vida cultural e educacional do país, o Senado realmente foi sensível e derrubou o veto. Eu queria que o senhor falasse mais um pouco sobre a derrubada desse veto, porque parece que houve, inclusive, alguns lances, algumas coisas que são, inclusive, pitorescas nesse ponto de derrubada do veto, alguns pensamentos, algumas coisas que foram pensadas pelo grupo e executadas para que o veto fosse derrubado. Bom, inclusive, nesse o professor Cumprido Santana costumava dar como argumento realmente fundamental
de que numa época em que o governo estava construindo o Maracanã para jogar futebol, achava que não havia dinheiro para criar uma universidade, ou para restaurar uma universidade que já tinha existido em outra época. Fora disso, vimos, na realidade, uma noite chuvosa, perto de meia-noite, o grupo que estava realmente interessado, do meu, independente da presença de outros, que existiam lá também, eu, por exemplo, estava ali com o professor Ney, com o professor Ari Franco, o professor Oscar Tenório, o professor Candinho, que era da Ciência Econômica, o professor Jambeiro também da Ciência Econômica, o professor Santana, era um grupinho que estávamos aqui, e eu, além dos outros grupos, nós estávamos ali realmente naquela angústia de ver realmente o veto, se ele seria ou não derrubado. E foi uma satisfação para todos nós no momento em que vimos que o presidente da casa, que era o senador Nereu Ramos, também declarou o veto recusado. Bom, caiu o veto então, e depois? Bom, caiu no veto, foi sancionada a lei e tinha que ser nomeado um reitor. O primeiro reitor a ser nomeado foi o professor Ari Franco, que no fim de um mês depois de nomeado, verificou que naquela época não era permitido acumular as funções de desembargador com as funções de reitor nomeado pelo prefeito. Então ele renunciou e foi nomeado outro reitor, que foi o professor Rolando Monteiro. O Rolando Monteiro é que realmente implantou a Universidade do Distrito Federal naquela época. O senhor acompanhou também essa implantação? Sim, perfeitamente. Pode nos dizer alguma coisa sobre essa primeira fase da universidade? Bom, a primeira fase era realmente muito incipiente. Quase que consistia realmente em ter um nome. O professor Rolando, como era também diretor da Faculdade de Ciência Médica na época, conseguiu levar ou instalar no prédio da Ciência Médica, na Rua Fonseca Telly, a primeira reitoria, a primeira sala de conselho, que ele mesmo montou lá, porque durante muito tempo a Universidade do Distrito Federal funcionou como uma instituição realmente muito pouco ligada aos custeios do governo. Durante muito tempo as faculdades continuaram a ter personalidade jurídica, simplesmente estavam agregadas numa entidade maior, que era a Universidade do Distrito Federal, e continuaram vivendo à custa das suas rendas através do pagamento dos alunos. E isso não foi durante vários anos que isso aconteceu. E aos pouquinhos, então, a universidade foi conseguindo, primeiro, auxílios pequenos por parte da Câmara de Vereadores, incluindo verbas no orçamento, depois maiores, até que foi possível, então, chegar realmente a uma incorporação total e a um custeio da universidade através das verbas do Rio de Janeiro. Naquela época, ainda município do Distrito Federal. Na sua época, toda a sua fase, toda a fase que o senhor acompanhou na universidade, como é que foi o relacionamento com os estudantes? O relacionamento com os estudantes, mais ou menos, é sempre igual. Épocas boas, épocas ruins, dependendo muito dos grupos de liderança dos estudantes. Tanto tivemos crises antes da universidade, durante a criação da universidade, como temos crises hoje em nosso dia, e provavelmente teremos crises em todas as épocas. Porque a universidade é realmente um local de crise, um local em que se discutem ideias, é indiscutível, é sem dúvida alguma um local de crise. Porque a universidade realmente tem que estar permanentemente se reformulando. E esta reformulação é mais ou menos rápida, conforme as possibilidades e conforme os elementos de que dispõe. O senhor acompanhou aqui também a criação do campus universitário? Sem dúvida. O campus, primeiro, criado a universidade, que funcionava praticamente toda na faculdade, lá no prédio da Fonseca Teles. Depois, quando o professor Haroldo Lisboa da Cunha foi reitor, conseguiu levar a reitoria para a Travessa Euríclides de Matos. Lá remodelou um prédio que era um prédio particular, conseguiu realmente ampliar e fazer ali, então, uma pequena reitoria. Mas aí foi logo estudar a possibilidade de instalar a universidade numa área maior. Foi, aliás, com o auxílio do professor Aliomar Balieiro, foi tentado fazer neste morro em frente, lá no lado de Vila Isabel, mas aquilo era do Instituto de Aposentadoria, daquela época do IAPC, se eu não me engano,
Então aí foi realmente verificada a impossibilidade de fazer ali. Aí então o Wilson Haroldo se dirigiu suas vistas para este terreno onde existia uma favela das piores do Rio de Janeiro, das mais complicadas. Favela do Esqueleto. A favela do Esqueleto, a célebre favela do Esqueleto. Aí então, conseguido o terreno, devia-se esvaziar a favela. E isso realmente se deve em grande parte à coragem do governador Carlos Lacerda. Ele realmente conseguiu esvaziar isso, que muitas vezes nós julgamos impossível que acontecesse. Mas aconteceu e o terreno foi entregue aí. Aí vale a pena ressaltar o papel realmente fundamental da atual diretora do Departamento Administrativo, a professora Miragaia. Ela teve, sem dúvida alguma, uma influência fundamental na doação do terreno por parte do governo federal para instalar este campus aqui. Outro professor que realmente deu um parecer muito valioso para não se destruir o atual pavilhão Haroldo da Cunha foi o professor Sidney, que foi depois diretor da engenharia e que naquela época, aliás, foi comigo, lá em cima, naquele prédio, no tempo ainda de favela, analisar a estrutura e chegou à conclusão de que aquele prédio era realmente aproveitável. Isso independentemente de outros pareceres que realmente levaram o professor Haroldo a não demolir aquele prédio e que hoje constitui aquilo que, sem dúvida, foi um patrimônio bem recuperado. E esse prédio atual, o pavilhão Haroldo Lisboa, é o prédio que servia para grande parte da favela. Mas também havia... Que deu nome à própria favela. E que deu o nome da favela. E favela do Esqueleto. E que tinha sido o esqueleto da antiga Universidade do Brasil. Os primeiros projetos para a criação, para fundar o campo da Universidade do Brasil, naquela época a Universidade do Rio de Janeiro, também tinha sido com aquele prédio que ia ser o seu hospital. O hospital ia ser naquele esqueleto. Então isso, muitos anos depois, acabou revertendo e continuando realmente a ser uma universidade do Rio de Janeiro, só que é estadual. Bom, e sua vida depois de criada a universidade, o senhor inclusive dirigiu um instituto? Sem dúvida, né? Colaborei na criação do Instituto de Física. Aliás, a criação dos institutos daquela época foi feita na época em que estava respondendo pela reitoria o professor Odilon, que era professor de Direito, ele que estava respondendo pela reitoria. Nessa época foi uma coisa curiosa. O Conselho Universitário designou uma comissão constituída pelo professor Benjamin de Moraes, pelo professor Cândido, aquele Candinho que estava também no Senado naquele dia, e eu, para elaborar a proposta do orçamento. O orçamento era ridiculamente pequeno, era uma verba de auxílio que o Distrito Federal dava à universidade. E quando nós, no escritório desse professor Candinho, estávamos elaborando o orçamento, depois de elaborar o orçamento, resolvemos propor a criação de 4 institutos especializados. O Instituto de Física, o Instituto de Química, o Instituto de Economia e o Instituto de Criminologia. Então, nós três ali trouxemos um projeto para criar esses 4 institutos. Logo a seguir, o Instituto de Química foi transformado no Instituto de Higiene a pedido do professor Bandeira de Mello, que é o professor que provavelmente iria ser o seu diretor. Esses foram os 4 primeiros institutos foram criados? Os 4 primeiros criados, foi levado ao Conselho Universitário, o Conselho Universitário aprovou a criação dos institutos, o reitor Odilon de Andrade homologou e designou os diretores. Os diretores, eu fui dirigir o Instituto de Física nessa época, o professor Bandeira de Mello foi dirigir o Instituto de Química. E os outros de Química já transformaram no Instituto de Higiene. E os outros ficaram realmente um pouco adiados, inclusive o de Economia nem chegou a funcionar naquela época, só funcionou muito tempo depois. E o de Criminologia é que imediatamente o professor Virgínio de Moraes propôs que fosse também, tivesse como diretor o professor Lira, Roberto Lira. Então a origem desses 4 institutos foi essa. Ou acidentalmente uma comissão que estava elaborando o orçamento da universidade propôs a criação do instituto. Os outros institutos, aqueles que viveram as suas vidas, realmente poderão falar melhor. Mas o de Física, que ficou a meu cargo, funcionou muito tempo à sombra da Faculdade de Filosofia, naquela época dirigida pelo professor Ney Cidade Palmeira. Ele se empenhou por todos os meios, deu instalações, deu material, deu tudo que podia,
da Faculdade de Filosofia para que o Instituto de Física realmente funcionasse. E assim ele funcionou. Primeiro dentro do próprio prédio ali da Doc Lobo, já da Faculdade de Filosofia. Depois conseguiu um prédio alugado na Rua do Bispo um pouquinho acima. Mas aí, em 1959, houve uma pequena crise interna na universidade e eu larguei a direção do Instituto de Física. Isto porque o Conselho Universitário cassou o voto do diretor do Instituto de Física no Conselho Universitário. Então eu me demiti da direção do Instituto de Física. E com isso, ele então, pouco depois, ficou mais ou menos congelado, sem atuar. Aí até que se conseguiu novamente, já na administração do reitor professor Haroldo Lisboa da Cunha, então reativar o Instituto de Física. Aí primeiro ele funcionou num prédio ali da esquina da Rua do Bispo, depois fui para um prédio lá em cima na Rua do Bispo e assim então ele voltou realmente a funcionar. E aí aconteceu de que eu fui eleito diretor da Faculdade de Filosofia. E o professor Jorge Stemmen assumiu a direção do Instituto de Física. Então este foi realmente. Então o senhor foi depois? Eu primeiro fui diretor do Instituto de Física e deixei de ser diretor do Instituto de Física por causa daquele incidente que houve. E aí fui com o termo do mandato do professor Ney Palmeira e ele me passou a direção da Faculdade de Filosofia, eu tendo sido nomeado já pelo reitor Haroldo Lisboa da Cunha. Fui durante 3 anos diretor da Faculdade de Filosofia, aí fui ser diretor de novo do Instituto de Física, nomeado pelo professor Haroldo de novo, professor Lisboa da Cunha, e o professor Átila Magna Silva assumiu a direção da Faculdade de Filosofia. O senhor já disse que o relacionamento universidade-alunos foi sempre parecido. Bom, foi sempre normal, é realmente um impacto, realmente um contraste entre a administração e o estudante. É para isso mesmo que a universidade praticamente sobrevive. É para realmente haver aquelas gerações mais antigas procurando realmente orientar as gerações mais novas. E isso nem sempre pode ser feito pelo caminho mais suave. Muitas vezes se faz com algumas arestas que devem realmente ser aparadas. Em termos de professores, sobre como é que a visão da universidade, como a universidade? Bom, as faculdades que integraram a Universidade Federal naquela época eram, sem dúvida, nos seus diversos setores, os expoentes da cultura da área, da cultura do Distrito Federal. Então, pegamos o corpo docente como hoje é, já era naquela época. Pegamos o que era a Faculdade de Ciências Médicas naquela época de criar a universidade, vamos ver que os grandes clínicos do Rio de Janeiro estavam todos na Faculdade de Ciências Médicas. Pegamos a Faculdade de Direito, os grandes juristas do Rio de Janeiro pertenciam à Faculdade de Direito. Se vamos pegar a Faculdade de Filosofia, os grandes pedagogos, nomes realmente, que eu não vou citar os nomes para não deixar algum de fora. Só por isso, porque realmente eram os maiores nomes do ensino no país naquela época. E a Faculdade de Ciência Econômica, da mesma maneira, representando ali o espírito daqueles que trabalhavam naquela área. Então, não vale a pena realmente citar, porque, na realidade, a média era tão alta que fica difícil obter algum. Em todos esses setores. Eram realmente as grandes personalidades da cultura, da ciência, da literatura, da economia, do direito, enfim, não tem... E muitos desses, grandes personalidades políticas, também do espírito político do país naquela época. Aí, quer dizer, a origem da UERJ foi realmente aproveitando o que havia de melhor nesses diversos setores. O senhor hoje ainda está ligado à universidade? Eu hoje sou professor emérito pela generosidade dos meus colegas que ficaram na UERJ. E seu filho é sub-reitor? Bom, meu filho, sub-reitor, minha filha trabalha aqui também, é professora, e o outro filho que também era professor, que está licenciado porque está com encargos maiores e que tomam todo o tempo dele. Como é que o senhor vê a crescida, a universidade daquele tempo, quando foi criada, e atualmente o ensino brasileiro? Como o senhor vê essa problemática toda de universidade com o ensino brasileiro?
Este problema realmente escapa talvez um pouco ao objetivo aqui nosso de história da universidade. Isso aí entra num terreno realmente que tanta gente está dizendo tanta coisa que realmente talvez não haja vantagens de mais alguém dizer mais alguma coisa. A mim me parece que, na realidade, esse aspecto deveria ser mais meditado para não se dizer coisas realmente que não têm uma base que pudesse realmente ser sustentada numa argumentação contrária. Então, para evitar realmente de cometer alguns equívocos que provavelmente eu iria cometer por não ter realmente pensado no assunto, eu iria talvez dizer sobre a influência da motivação que existe, porque nós vivemos isso dia a dia, mas o que a gente vive dia a dia não é nem sempre é a realidade daquilo que é compatível com as possibilidades. Então, nesta situação, realmente se vê que fica difícil responder uma pergunta de um assunto explosivo, de um assunto complicado como é esse, que corresponde à sua pergunta. Professor, nós então pedimos uma palavra final sua sobre a vida atual para o universitário da UERJ, para o aluno da UERJ, que está entrando na UERJ agora, quem está se formando, saindo da UERJ. Uma palavra para essas pessoas. Bom, a esse só o que eu posso dizer a eles é que realmente eles estão usufruindo os benefícios de uma grande universidade. Uma universidade que nasceu de maneira que realmente muita gente deve pôr até em dúvida o sacrifício que foi feito para que ela existisse. Posso lembrar que na criação do laboratório de física, nós aproveitamos uma garagem que havia atrás do prédio em que foi feita a Faculdade de Filosofia, e naquela garagem foi criado, foi instalado o laboratório de física, com uma arquibancada feita por professores que estavam dissertando, martelando, junto com o aluno, porque era a disponibilidade da época. Muitos, talvez, dos aparelhos que ainda tem aí foram fabricados naquela época rudimentarmente, que a universidade hoje não precisa usar, nem deve usar, mas que naquela época era realmente uma contribuição muito grande. Então, os alunos estão hoje realmente utilizando, e muito bem, e deve ser assim mesmo, porque as gerações que vêm devem realmente estar sempre dispondo de coisas melhores. Então, como se vê, eu só posso desejar que ela consiga daqui por diante crescer, se não tanto, pelo menos em uma parcela daquilo que cresceu nesses primeiros 40 anos de existência que teve de Faculdade de Filosofia e de 30 anos já como instituição universitária. Se ela realmente puder se multiplicar na mesma proporção em que cresceu nesses 30 anos passados, ela vai realmente fazer muito mais do que se poderia desejar. Professor, muito obrigado. Agradeço a sua oportunidade.